Caros irmãos e irmãs, já vimos que iniciamos essa Santa Missa atrasado, né? Não é que o padre estava dormindo, o padre estava celebrando outra missa em outra capela, por isso que chega atrasado. E hoje esta leitura de São Paulo nos diz muito. A igreja toda de São Paulo é como um corpo, aliás, é um corpo. Nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. Num corpo, cada membro tem a sua função e tem o seu serviço. Infelizmente, na igreja em que vivemos, ou o povo de Deus não foi ensinado sobre isso, ou se faz de conta que não aprendeu ainda. Há 2000 anos tem sido pregado isto. Cada um de nós tem uma função na igreja. Cada um de nós tem um serviço a prestar ao outro, de modo que nenhuma parte do corpo pode dizer: eu não sirvo, eu não presto, ou eu não vou prestar tal serviço. Infelizmente, em muitas igrejas, e na nossa não é diferente, o comportamento é ser um assistente. Vou lá para assistir. Talvez o pessoal entendeu mal o que significa assistir à Santa Missa. Assistir significa dar assistência. Imagina que vocês contratem um técnico para dar assistência técnica à sua máquina de lavar, e ele vai ficar olhando a máquina. Não, ele vai mexer, ele vai consertar. É esta a assistência que temos que dar à Santa Missa, de modo que toda a igreja tem a sua função, por menor que sejamos. E nós vemos especialmente a saúde de uma igreja, como no dia de hoje, quando nos falta o organista. Aqueles que preparam de última hora os cantos, passam a missa inteira procurando no livro de cantos e não prestam atenção em nada do que está acontecendo. Os outros ficam ali sentados, só falta trazer uma cadeira de praia. E aí nós vemos a saúde espiritual da nossa igreja. Não, toda a igreja é membro, todo membro da igreja é membro dessa igreja. E nenhum membro pode dizer: eu não vou prestar um serviço aos meus irmãos. Qual é o meu serviço? São Paulo vai dizer, são variados os dons. Ele cita alguns, como, por exemplo, ele vai dizer, alguns receberam a função, o serviço de apóstolos, outros de profetas, outros o dom e a missão de ensinar, dons de milagre, dons de cura, dom para obras de misericórdia, coisa que nenhum de nós pode dizer que não tem. Quem não se recorda das obras de misericórdia, volte ao nosso amansa burro, chamado Catecismo da Igreja Católica, ou então, um caminho mais curto, vá até aquela folhinha que foi distribuída há pouco tempo atrás, escrita por mim, sobre o ano da misericórdia. Ali estão bem claro quais são as obras de misericórdia espirituais e corporais que cada um de nós pode fazer. Está tudo ali, bem claro. Nenhum de nós pode se eximir de dizer não posso fazer. Outros têm o dom de governo e direção da igreja, outros dom de línguas, outros variados dons até de interpretar essas línguas. São Paulo não resume aqui todos os dons, mas nós ouvimos há poucos dias atrás, todos estes dons vêm de um mesmo Espírito, o Espírito Santo, que os distribui conforme quer. Distribui. Nós recebemos significa nós os usamos, nós os colocamos a serviço do outro. É a pergunta que devemos cada um de nós fazer a si mesmo. Já no tempo do cronista Neemias, isso que ele nos relata aconteceu a partir do ano 565 a.C., quando o povo de Deus volta para Jerusalém. O povo de Deus esteve escravo na Babilônia, mais ou menos entre 50 e 80 anos, e já havia esquecido do seu Deus, do nosso Deus, já havia esquecido das práticas da religião, já havia esquecido da própria lei de Deus, que faz, o cronista Neemias chama o sacerdote Esdras, que sobe num estrado, assim como estamos aqui, um estrado de madeira, e diante de toda a multidão do povo de Deus que tinha restado, começa a ler o livro da lei. O livro da lei
muitas vezes é entendido como o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Sagrada Escritura, escritos por Moisés. Ali está a lei de Deus. E começa a ler, e a cada parte que lia, o povo elevava as mãos e dizia, gritava, amém, amém. Significa, assim seja, assim queremos que se cumpra, assim queremos nós cumprirmos. E aí devemos nos perguntar, quando o sacerdote celebra, seja ele quem for, o padre X ou Y, o bispo A ou B, não é nenhum de nós, homens, que celebramos, é o próprio Cristo que celebra. E, portanto, quando ele reza as orações que estão no missal, sobre o altar, o povo de Deus assente, dizendo amém. Muitas vezes é um amém murcho, quase morto, como que fazendo um protocolo. Não, temos que ouvir bem o que Cristo está dizendo, e se nós concordamos, dar o nosso amém bem claro e bem alto, dizendo, assim eu quero que se cumpra, assim eu quero fazer a vontade de Deus. E este povo de Deus ouviu durante todo o dia a lei de Deus. Este povo de Deus, voltando da Babilônia depois de tantas décadas como escravo, muitos já não sabiam mais a própria língua. E então, diz o cronista Neemias, que entre o povo havia alguns sacerdotes, havia alguns intérpretes, que traduziam na língua do povo e explicavam a palavra de Deus. E o povo atento os ouvia. O povo atento os ouvia para pôr em prática. E então, Neemias ao final diz, agora que todos concordaram em voltar-se para Deus, ide para vossas casas, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, reparti com aqueles que nada prepararam. Ou seja, festejai, alegrai-vos, diz ao final, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Quando é que o Senhor se alegra conosco? Quando nós retornamos à sua casa, quando nós retornamos ao seu amor. Aí, novamente, nós refazemos a aliança. Aliança esta que Ele fez conosco, e nós quebramos muitas vezes pelo nosso pecado e pela nossa divisão. São Paulo, ao dizer sobre isso, fala, a igreja é um corpo, se um membro está doente, todo o corpo se ressente. Nós sabemos isso muito bem. Um dedinho ou um dedão do pé que a gente bata, a gente já fica levantando o pé, andando torto para não bater de novo, andando meio cambaleante. Todo o corpo se ressente. E aqui se fala, de modo bem claro, que também aqueles membros do corpo que são a alegria de Deus e que servem ao corpo, são a alegria e o prazer de todo o corpo. Isso significa que se o nosso pecado individual, ele fere não só a mim e a Deus, fere toda a igreja, fere toda a igreja. E também a minha santificação, o meu propósito de obrar o bem, de fazer e viver de acordo com a vontade de Deus, ele beneficia não só a mim, mas beneficia a toda a igreja. Há muitas pessoas que, quando querem falar da igreja, olham apenas os maus membros. Olham apenas os maus membros. No entanto, isso é uma atitude hipócrita, para não dizer desonesta. No entanto, o número daqueles que obram para o mal e que não procuram ser fiéis à vontade de Deus, certamente é grande. Certamente é grande. A igreja deve resplandecer em todo o mundo como santidade. Ninguém vai ficar santo depois de morrer, é agora. É agora que devemos ser santos. É agora que eu e tu temos que dar o exemplo de vida. Não é depois, não é talvez quando ficar velho. Ninguém sabe que idade vai morrer. É agora que devemos dar o exemplo de santidade. Para que, se algum canalha disser na igreja, só tem gente que não presta, lá são todos falsos,
tu digas com toda a boa vontade, sim, mas são canalhas que querem mudar. São pessoas que querem servir aos seus irmãos e a Deus. Sim, nós ainda não somos santos, mas procuramos a santidade. E procuramos representar a igreja no mundo, cada um de nós, como santos. Quando nosso Senhor entra na sinagoga no sábado, diz o evangelista Lucas, todos os sábados era o seu costume fazer isso. Pedia o livro, a palavra de Deus, e lia um trecho e explicava. E a assistência olhava para ele. A assistência não mexia em celular, não olhava livrinhos, não ficava se coçando. Prestava atenção porque era o próprio Cristo falando. E então Cristo, nosso Senhor, se revela e diz: esta passagem de Isaías, que Deus vai enviar, aquele que é o ungido, o Messias, o Cristo, que é tudo a mesma coisa. Messias significa Cristo, ungido em hebraico. Cristo significa ungido em grego. Deus vai enviar, e sou eu, diz ele, sou eu que vim para anunciar a boa nova aos pobres. Sou eu que fui enviado para fazer com que os cegos recuperem a vista, para libertar os que estão oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Nós sabemos o que aconteceu a nosso Senhor após ter falado isso. Não que o povo ficou maravilhado, não que até mesmo seus discípulos talvez o entendessem. Quando muito foi chamado de louco, de endemoniado, e disseram: quem este homem pensa que é? E o que fazem em seguida? Empurram-no, a multidão, para a montanha próxima ao templo e querem jogá-lo montanha abaixo. Cada um de nós, tu e eu, fomos pelo batismo feitos novos cristos. Nós fomos ungidos. Pela Sagrado Crisma também fomos ungidos. Nós, pelo sacerdócio, também fomos ungidos ao sacerdócio. Cada um de nós é um novo Cristo. Cada um de nós tem o dever de proclamar diante do mundo: eu também vim para libertar os oprimidos. Eu também vim para proclamar a boa nova do Senhor. Eu também vim para fazer tudo isso que o Senhor fez e proclamar o ano da graça. Significa, este é o ano em que nós devemos restabelecer o nosso amor ao Senhor. O mundo certamente vai nos odiar se fizermos isso. Por que há tanto cristão que diz: não entendo por que tem cristão perseguido, eu não sou perseguido em nada? Claro, tu não vives como cristão, tu já é um ateu. Não é um cristão praticante, é um ateu praticante. Alguns dizem ainda um à toa. E de fato, há muito à toa entre nós, em todas as igrejas. À toa é todo aquele cristão que já não vive mais como cristão, e por isso não recebe perseguição, porque Cristo nos disse: eu fui perseguido porque o mundo me odeia, e se vocês forem verdadeiramente meus discípulos, o mundo vos vai odiar. E por que é que o mundo odeia? Porque os cristãos vivem como Cristo, e portanto não vivem como o mundo. Cristão que já não vive como cristão e vive de modo mundano, já não é digno desse nome. Pode ter recebido o seu batismo, a sua crisma, quem sabe até o seu sacerdócio, até mesmo do Papa. Se não vive como cristão, se não é diferente do mundo, já não é mais cristão. Apagou, se assim fosse possível, o selo do Espírito Santo na sua vida. É mais um mundano, é mais um à toa. Deus nos livre disto. Deus nos livre de sermos iguais a quem não é cristão. E aqui temos que ter bem claro: todos nós, por menor que sejamos, temos sim uma função, um serviço a prestar aos outros, para a edificação da igreja, para que a igreja seja grande, gloriosa manifestação do Senhor no mundo. Nada de se acovardar, nada de se fazer pequenino se escondendo. Antes, pelo contrário,
fazer-se grande deste nome cristão. E esta é a nossa função. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos obrigue, se necessário, se assim o Senhor pudesse nos obrigar, porque seu amor não nos obriga, mas o seu amor nos exige que nós sejamos fiéis ao batismo recebido, e que cada um de nós, investigando em seu coração, pedindo a assistência do Espírito Santo, neste dia pergunte a Ele: Senhor, qual é o dom que eu recebi a serviço dos meus irmãos? São Paulo coloca aqui esta lista de dons, que não se termina aqui. São muitos mais. Alguns têm o dom de cantar, outros de varrer, outros de pintar, outros de colocar flores, outros talvez de receber bem, outros de fazer uma leitura, outros de rezar pelos outros e por si. Dons todos recebemos. Estes dons, nosso Senhor em outro evangelho nos diz, são os talentos que recebemos. Se nós os enterramos, se nós os sufocamos, eles não nascem, eles não crescem e não frutificam. E nós haveremos de pagar caro por isso. Portanto, toda a igreja deve estar a serviço, cada membro a serviço um do outro. Sem isso, não somos igreja, somos um amontoado de pessoas. Peçamos ao Senhor que não sejamos um amontoado, que não sejamos iguais àqueles que não creem em seu nome. Que sejamos verdadeiramente cristãos, ungidos pelo Espírito Santo, ativos e atuantes. Assim nos ajude o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos confirmar esta fé que recebemos do Senhor através dos apóstolos.